Valeu, torcedor. Obrigado pela tua audiência, pelo teu carinho aqui no canal. Vamos fazer uma análise da semana passada do Tricolor. Eu te convido pra gente conversar e analisar o que aconteceu. Nós criamos um clima bem tenso a partir do Clássico Grenal, quando a gente perde o Clássico, depois veio aquela decisão do Renato não ir pra Ijuí, aquele vídeo do Renato dizendo que ficaria em Porto Alegre, treinando seus jogadores, como se os jogadores que foram pra Ijuí não fossem jogadores do Renato. Depois, o Grêmio joga mal, o Grêmio perde, o Grêmio não vai receber as medalhas, o presidente da Federação Gaúcha critica o Grêmio, vem a sexta-feira, o Grêmio vence e aí cumpre com o seu papel, jogou muito bem do meio pra frente, conseguiu fazer uma excelente partida, é verdade, nos criou bastante esperança, mas nos preocupa também a questão defensiva. Tudo bem, o Grêmio cumpriu o seu papel, venceu o Guarani de Bagé da forma que eu pelo menos esperava, que eu acho que era a obrigação do Grêmio. Só que aí vem a entrevista do técnico Renato Portaluppi e a entrevista do Antônio Brum. E essa entrevista, ela evidenciou o clima tenso que está nos bastidores do Tricolor. Um clima que não é legal, um clima que não vai contribuir em nada para o crescimento do Grêmio na temporada. Um clima que ele ficou evidenciado também durante o jogo. Porque durante uma substituição, o Renato ele bate boca com o seu auxiliar, o Alexandre Mendes, na beira do gramado. Na beira do gramado. Não ficou ali muito claro o que eles estavam conversando, por quê, o motivo da discussão, mas na beira do gramado já houve essa treta entre os dois. Depois vão pra coletiva, e na coletiva o Renato ele adota um tom bem tenso, um tom bélico contra os jornalistas, e aí ele começa a questionar os jornalistas, cara, mas por que tá fazendo uma pergunta, parece que tá com raiva? Por que o jornalista teria raiva do Renato? Quem conhece o Salzano, que foi o repórter que fez a pergunta, sabe que é o jeito dele, ele fala assim reto, ele é sisudo e tal, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas essa questão do Grêmio procurar inimigos, tentar achar um inimigo, um responsável por tudo que está acontecendo, nos leva a crer e me preocupa, porque parece que o discurso do Grêmio já parece uma autodefesa para caso o Grêmio ali na frente não venha vencer o Gauchão. Vocês já pararam para pensar nisso? Do outro lado, tem um time que os caras estão ganhando entrosamento, que os caras estão com um grupo legal, que os caras estão com um potencial bacana. E parece que isso está preocupando o Grêmio. Não é só a questão de arbitragem. Já fazem 2 grenais que a gente não vence. 2 grenais. Se a gente pegar para analisar, já fazem 6 ou 7 anos que nós não ganhamos um título. Nós estamos praticamente na metade daquele jejum que nós tivemos ali no passado. Já fazem 6 anos se tu contar a Recopa de 2018, a Recopa da Conmebol, mas muita gente não leva em consideração a Recopa, diz que é um título sem expressão e tudo mais. Bom, 7 anos então desde a Libertadores. Já parou pra pensar nisso? E o Grêmio, nesse meio do caminho, ainda teve um rebaixamento. O Renato, ele durante a sua coletiva, ele fala que não manda no Grêmio, que ele não passa por cima de decisões. Mas o próprio presidente Alberto Guerra, no Grenal do ano passado, ele vai pra coletiva e ele diz, o Grêmio não concorda, não compactua com o que o Renato fez. Eu tentei segurar ele, tentei conversar com ele, convencê-lo a vir pra entrevista, mas eu não posso prendê-lo dentro da sala. Palavras do presidente. Eu busco a entrevista, trago pra vocês, ou vocês busquem e vejam com os próprios olhos. Foi o presidente Alberto Guerra que disse, não fui eu. O Renato passou por cima de uma decisão do presidente. O próprio presidente, o Romildo Bolzão, o ex-presidente do Grêmio, quando acontece a troca da guarda, quando ele entrega o cargo pro presidente Alberto Guerra, ele diz, não deem plenas condições pro Renato, não entreguem a chave do vestiário pro Renato. Não cometam esse erro. Sou eu que estou dizendo? Não. É o ex-presidente que o Renato mandou questionar e o presidente atual que foi para a entrevista por conta própria e disse o que disse. Então, assim, o Grêmio hoje procura inimigos onde não existem. O Renato, na sua coletiva, ele cita que o Grêmio esperou 3, 4 minutos para poder, daqui a pouco, ir a campo, buscar as medalhas e tudo mais. E que depois de 3, 4 minutos, o presidente da federação, Luciano Oxman, foi para as entrevistas e começou a criticar o Grêmio. Não é verdade. Não é verdade. O presidente Luciano Oxman, presidente da Federação Gaúcha, ele dá aquela entrevista criticando o Grêmio, falando de atitude antidesportiva e desrespeito, meia hora depois de tudo que aconteceu, já foi no final, na desmontagem do palco, depois que o São Luís já tinha recebido a sua medalha de campeão. Então não é verdade, o Grêmio não estava esperando para ir a campo. Não é verdade isso que o Renato disse. Mais uma vez o Renato faltou com a verdade.
A mesma verdade que também não foi dita pelo vice-futebol Antônio Brum. Ele compactou com tudo que o Renato disse, com as críticas que o Renato disse, com a inverdade que o Renato disse também nessa coletiva. Então, assim, vamos parar por aqui, porque essa história de procurar inimigos na imprensa, procurar inimigos na federação, procurar inimigos aqui ou ali, não tá legal. Tá levando o Grêmio para um clima tenso, um clima ruim, que daqui a pouco pode acabar numa tragédia. E eu ver o Grêmio perder pro Brasil ou ser eliminado antes da final, pra mim, é uma tragédia. E eu acredito que pra muitos torcedores do Grêmio também. Eu não imagino o Grêmio sendo desclassificado por um clube do interior no Campeonato Gaúcho. Eu não imagino. Nós temos um problema muito sério pra corrigir. Desde o ano passado nós estamos tomando muitos gols. No ano passado nós tomamos mais gols do que no ano do nosso rebaixamento em 2021. Esse ano nós já tomamos 11 gols em 11 jogos. Então chega, tá na hora de corrigir problemas. E a questão dos gols que o Grêmio toma não é só questão de jogadores. É questão tática. E isso fica muito claro e evidenciado a cada partida. Eu quero saber a tua opinião. Quero saber se tu concorda comigo, quero saber o que tu acha, quero saber os teus comentários aqui embaixo. Vamos debater, vamos conversar. Esse é um canal muito democrático, mas assim, com respeito, com todo o respeito do mundo, cada um tem a sua opinião e eu quero saber a tua também, beleza? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações, estou de plantão, qualquer notícia trago aqui no canal. Grande abraço e até a próxima. Tchau!